Olá, irmãos, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. A nossa devocional de hoje é sobre o espinho na carne que tanto afligia o apóstolo Paulo. Isso se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, dos versos de 7 a 10. Eu chamo a atenção apenas para o verso 10. Está escrito: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você já recebeu um não de Deus? O poeta Gonçalves Dias nos diz o seguinte, abro aspas: bem como o ferro na fornalha, no sofrer, a alma se apura, fecho aspas. Até mesmo o cristão bem intencionado, o cristão piedoso que procura andar na presença de Deus, ele não está isento do sofrimento, não está isento das tribulações desta vida. O apóstolo Paulo é um exemplo do que nós temos diante de nós. Ele era afligido por algo, ele usa essa expressão espinho na carne. Há várias interpretações dos estudiosos da Bíblia. Uns afirmam que era uma enfermidade física, uma epilepsia ou talvez uma oftalmia crônica. Outros afirmavam ser perseguição e ataques dos judaizantes. Era uma seita legalista, farisaica, da qual Paulo fazia parte em determinado momento da sua vida, mas ele abandona quando se encontra com Cristo, mas ele continuava sofrendo perseguições desses judaizantes. A opinião mais corrente é que era um ser diabólico, um mensageiro de Satanás. No original grego, a expressão angelos. Então, Paulo usa essa expressão, mensageiro de Satanás for enviado para o esbofetear. Seja o que for, o incomodava muito e ele quer se ver livre de qualquer jeito dessa aflição. Você que já se feriu com uma lasca de madeira, um espinho de rosas ou até uma limalha de ferro, por menor que seja o fragmento, você sabe como que aquilo atormenta e incomoda. Então Paulo usa essa metáfora para falar da sua situação espiritual. Ele fala que era um espinho na carne. Então a experiência do apóstolo Paulo é muito aplicável a nós, porque a semelhança dele, nós também temos as nossas aflições, nós temos os nossos sofrimentos, os tormentos dessa vida, e podemos até dizer alguns espinhos na carne que nos são impostos. O que é que Paulo fez? Nós não o vemos blasfemando contra Deus, nós não o vemos sucumbindo à depressão, nós não o vemos incrédulo e nem bravo com Deus. Pelo contrário, Paulo ele ora. No verso 8 está escrito: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele ora 3 vezes e nesse pedido é um rogo, né? No original a expressão eu rogo ao Senhor. Essa tríplice oração não tem nada de mágico, não é nenhuma fórmula mágica, não há nada de sobrenatural. Não é a quantidade de vezes que nós oramos, mas é a intensidade, a essência da oração, aquilo que nós colocamos quando nós nos apresentamos diante de Deus. Paulo não está negociando com Deus, não está pressionando na parede, mas ele pede que ele seja livre desse tormento. Ele não está pedindo nada material, é algo espiritual. O pedido de Paulo tem como objetivo esclarecer o porquê dessa angústia. Ele procura clarear a situação. É como que às vezes nós ouvimos pessoas dizerem: por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo o porquê disso. Então Paulo, na sua oração, ele conversa com Deus, né, tentando entender o que está acontecendo, qual o propósito de tudo isso que está acontecendo com ele. De fato, a pessoa que ora, ela não está imune às desgraças. A pessoa que tem uma disciplina espiritual muito apurada, muito rigorosa diante de Deus, ela não está isenta dos sofrimentos desta vida, mas ela consegue superá-las e consegue enfrentá-las todas com fé. O verso 9, e nós temos então a resposta de Deus para isso.
Está escrito: então Deus me disse, o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo não recebeu um não de Deus como resposta, mas a resposta de Deus é a base para todo e qualquer sofrimento, angústia e tragédias que venhamos a enfrentar nesta vida. A minha graça te basta. A graça é um favor imerecido. A graça maior nós já recebemos de Deus, que foi a nossa salvação. E outras graças, não por mérito que não temos, mas por misericórdia e favor, segundo a sua vontade. Deus continua manifestando a sua graça para conosco. E no tempo dele, conforme os seus propósitos, conforme os seus desígnios, no tempo de Deus, ele irá agir. E quando ele agir, então nós de fato iremos experimentar como é boa, como é perfeita, como é agradável a vontade de Deus para nós. Nós vamos experimentar como que a graça de Deus ela nos bastará e como ela nos aperfeiçoará nas nossas fraquezas. Quando nós sofremos, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos que somos tão limitados e quanto nós dependemos do favor de Deus. Quando nós nos damos conta disso, então Deus trabalha no nosso caráter, Deus trabalha na nossa vida, Deus trabalha no nosso ego, fazendo-nos entender quem Ele é e quem nós somos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Até uma situação trágica, até uma situação desesperadora, aparentemente fora de controle, até isso coopera para o nosso bem, porque Deus tem propósito em todas essas coisas. Mesmo que nós venhamos a receber um não de Deus, nós podemos ter certeza que nós ganharemos fortalecimento, nós ganharemos maturidade para lidar com cada uma das aflições, sofrimentos e angústias desta vida. Jesus orou ao Pai e 3 vezes pediu que o Pai afastasse dele o cálice da morte. Mas o que aconteceu? Jesus teve que beber o cálice da morte e subir naquela cruz. Com isso nós ganhamos a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. A graça de Deus nos basta. Ela é a base para nós obtermos toda a suficiência que precisamos para continuar a nossa caminhada. Que sob essa graça você continue a sua caminhada nesta vida. Que Deus o abençoe, a sua família, no seu trabalho, na sua igreja, onde você estiver. Sob a graça, caminhamos. A Deus toda a nossa glória. Nós nos vemos na nossa próxima devocional. Até lá.